Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Compilando o Futuro, um podcast da MS Tech. Eu sou o Algorito e hoje a gente vai mergulhar a fundo numa transformação que está mudando as regras do jogo para nós, desenvolvedores e arquitetos. A gente está saindo daquela era de simplesmente dar um prompt para um IA e entrando na era da engenharia, de construir agentes de IA que são controláveis, que são previsíveis e que atuam de verdade como um colega de equipe. E olha, essa citação resume tudo perfeitamente, né? A gente precisa parar de ver a IA só como uma ferramenta e começar a enxergá-la como um novo membro do time. Pensa nela como um desenvolvedor júnior, ou um júnior genial, com potencial absurdo, mas que, como qualquer júnior, precisa de treinamento, de diretrizes claras e de muito contexto para ser realmente eficaz e não sair fazendo besteira. Então, a grande pergunta é essa. Como é que a gente pega esse novo colega, que é super poderoso, mas às vezes meio, digamos, temperamental, e transforma ele em alguém confiável e eficaz? Porque, vamos ser sinceros, os LLMs podem ser bem inconsistentes. A resposta para isso, e é o que a gente vai desvendar aqui, está numa combinação de novas tecnologias e principalmente numa grande mudança de mentalidade da nossa parte. Beleza, então vamos começar pelo fundamento de tudo. A base para a gente conseguir ter agentes de IA que são realmente confiáveis está em tecnologias que estão surgindo agora, como as skills do Claude. Guardem bem esse nome, porque esse conceito é fundamental para a gente entender como estamos finalmente tornando a IA previsível. Mas para entender por que as skills são tão revolucionárias, a gente precisa primeiro entender o problemão que elas resolvem. O nome do problema é Context Rot, ou, em bom português, a degradação de contexto. Pensa assim, você pede para um dev júnior arrumar um botão numa tela, e para ajudar, você entrega para ele todos os repositórios da empresa desde o começo. Só vai confundir, certo? É exatamente isso que acontece com o LLM. Contexto demais, ou contexto errado, mais atrapalha do que ajuda, aumentando muito o risco de alucinações. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado tem o jeito antigo, que podemos chamar de projetos, que é basicamente jogar um monte de arquivos e instruções num workspace gigante e cruzar os dedos. Do outro lado a gente tem as skills. E a abordagem aqui é o oposto, é cirúrgica. Elas isolam uma tarefa e carregam apenas o mínimo de contexto necessário. Acaba sobrecarga, acaba confusão. E os benefícios disso são gigantescos. A gente consegue criar fluxos de trabalho que são automatizados e, mais importante, repetíveis. Mas o pulo do gato mesmo, a grande virada de chave, é a capacidade de executar scripts de código determinísticos. Pensa no que isso significa. Em vez da IA ficar interpretando o que fazer numa parte crítica da tarefa, ela simplesmente executa um código que a gente escreveu. O resultado é sempre o mesmo, previsível, confiável. E o próprio processo de criar uma skill já mostra essa nova mentalidade de engenharia. Não é só chegar e jogar um prompt vago, é um processo estruturado. Primeiro, a gente define a tarefa de forma clara, num arquivo Markdown. Depois, a gente contextualiza, ou seja, fornece só os arquivos de referência exatos, como um guia de estilo ou uma documentação de API. E, por fim, a gente escreve scripts para as ações críticas garantindo o determinismo. Isso é engenharia de software aplicada a IA. Então, no final das contas, o ponto crucial é este. A gente está trocando a imprevisibilidade da interpretação de um modelo pela confiabilidade da execução de um código. É essa troca que eleva a IA de um assistente interessante para uma ferramenta de engenharia de software de verdade, em que a gente pode confiar no dia a dia da produção. Certo, já entendemos a teoria por trás das skills, mas como isso se parece na prática, no código, no nosso dia a dia? É aí que entram ferramentas como o Cursor, que estão pegando toda essa filosofia de agentes controláveis e integrando diretamente no nosso ambiente de desenvolvimento. E para usar esses agentes de forma eficaz, é preciso ter disciplina. Não é mágica. A própria equipe do Cursor segue algumas regras de ouro. Cada tarefa discreta ganha um novo chat, para manter o contexto limpo. Eles evitam encher a janela de contexto, a memória de trabalho do agente. São explícitos, usando o arroba para dizer, olha, leia este arquivo aqui. E, o que é mais incrível, eles configuram um ambiente para que o próprio agente possa rodar linters e testes, verificar seu próprio trabalho e até se autocorrigir. E quando a gente junta tudo isso, os fluxos de trabalho que se tornam possíveis são impressionantes. Imagina só esse cenário. Um bug é relatado no Slack, isso automaticamente dispara um agente do Cursor. O agente vai no código-fonte, investiga a causa, escreve a correção e abre um pull request no GitHub. O ciclo completo de correção de bugs automatizado a partir de uma única mensagem. É outro patamar.
E isso não é só teoria, não é ficção. Empresas como a Linear, que são famosas pela sua política de zero bugs, usam exatamente esse fluxo de trabalho. A IA faz a triagem e categoriza o bug, e aí o engenheiro simplesmente delega a correção para o agente do Corsair. Isso mostra o impacto real no negócio, permitindo uma velocidade de correção que seria simplesmente impossível de se alcançar manualmente. E para a gente ter uma ideia da intensidade desse novo jeito de trabalhar, olha só esse número. Um único desenvolvedor no Cursor pode ter mais de 20 conversas separadas com agentes em um único dia. Cada conversa é uma tarefa super específica, um micropasso na construção de uma funcionalidade. É um nível de granularidade e velocidade totalmente novo. Ok, a gente viu a teoria e a prática. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar para o ecossistema de ferramentas de codificação com IA que está se formando e, mais importante ainda, para a mudança de mentalidade que a gente precisa ter para conseguir usar tudo isso de forma eficaz. O mercado está claramente se dividindo. De um lado, temos ferramentas como V0 e Lovable, que são mais focadas em prototipagem rápida, aquilo que a galera chama de vibe coding. Do outro lado do espectro, a gente tem as ferramentas de nível de produção, como o Cursor e o Cloud Code, que são projetadas para desenvolvedores profissionais que precisam de controle total e precisão. E claro, por baixo de todas essas ferramentas, a competição entre os modelos de base está pegando fogo. Atualmente, o Claude 4.5 Sonnet é visto por muitos como líder para codificação, mas o Codex do GPT-4 está melhorando numa velocidade impressionante. Mas, no fim das contas, é importante lembrar que o agente, a ferramenta construída em cima do modelo, é o que realmente faz a diferença na prática. E essa citação, para mim, é talvez a mais importante de todas. Tem muita gente que fica frustrada porque acha que vai dar 5 prompts e construir o próximo unicórnio de tecnologia. Pessoal, bem-vindos ao desenvolvimento de software. Nunca foi um passe de mágica, e não é agora que vai ser. Continua sendo um ofício, um processo iterativo de construir, testar, refinar e consertar. A IA acelera, mas não elimina o processo. Então, o ponto crucial é este. A mudança de mentalidade não é apenas tecnológica, é filosófica. O nosso papel como desenvolvedores está evoluindo. A gente está deixando de ser a pessoa que escreve cada linha de código para se tornar o arquiteto e o engenheiro de um sistema onde nosso trabalho é guiar, revisar e estruturar o trabalho que os agentes de IA executam. E isso nos leva à nossa conclusão sobre o que essa transição toda significa para o futuro da nossa profissão. A gente está, essencialmente, passando de codificadores para maestros. Então, resumindo os pontos-chave que vimos hoje, a vanguarda do desenvolvimento com IA não é sobre ter prompts melhores, mas sim sobre ter agentes controláveis. Tecnologias como as skills do Claude são a base para isso, pois elas trazem o determinismo necessário. Ferramentas como o Cursor já estão aplicando isso em fluxos de trabalho de produção. E o mais importante, o sucesso com tudo isso exige uma mudança da nossa parte, uma mentalidade de engenharia e não de busca por um prompt mágico. E para fechar, eu deixo essa pergunta no ar para todo mundo refletir. À medida que essas ferramentas se tornam cada vez mais poderosas, será que o nosso papel principal vai ser menos sobre escrever o código em si e mais sobre orquestrar, projetar e validar o trabalho que é feito por um verdadeiro exército de agentes de IA especializados? Bom, pessoal, por hoje é isso. Toda essa análise que a gente fez aqui foi baseada em materiais e vídeos incríveis do canal do Greg Isenberg, que estão listados aí na tela. Recomendo demais para quem quiser se aprofundar. Muito obrigada por acompanhar a gente aqui no Compilando o Futuro e até a próxima.